morning, everyone. I'm Valeria Cunha from Macadam. I'm waiting for people to join. Today, our guest is going to be Priscila Lira from Street Photography Brazil. The live is going to be in Portuguese, so I'm going to wait a bit. Hello, Stay. Hello, how are you? I can see people joining. I'm going to repeat what I've said in the beginning. Today's live is going to be in Brazilian or Portuguese with Priscila Lira from Street Photography Brazil. So those that speak Portuguese, please bear with us and stay. Those that don't speak Portuguese, you can always go to Street Macadam page and see on the video side all the interviews that we have with wonderful photographers. And we have in Portuguese, Spanish, French and English, I believe. So let me see if Priscila is going to join or not. And now I'm going to shift to Portuguese, if you don't mind. Boa noite, Priscila já se juntou. Hoje vamos ter Priscila Lira como a nossa convidada. Ela é a fundadora do Street Photography Brasil, da qual eu também faço parte como curadora. O seu trabalho transita entre fotografia artística, retrato e de rua, em que ela é muito experimental. Eu acho que essa fase experimental dela foi iniciada muito na pandemia, ou pelo menos foi quando eu me apercebi. Por acaso é o tipo de fotografia que eu gosto mais, em que ela usou técnicas novas de videografia e de exposição longa. Ela já foi publicada na Vogue. Eu vou mostrar aqui a fotografia, em que foi um retrato muito bonito, e entretanto vou chamá-la para ela se juntar. Deixa-me ver, espero que a gente não tenha problemas. Ok, no questions here. Onde é que ela está? Está aqui. Vamos ver se ela se junta sem problemas. Maior. Se a tecnologia ajuda hoje. Priscila, lindona! Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Sim. Menina, tô morrendo de vergonha. Por quê? Eu só espero que recebas o meu presente. Faz tempo que eu não faço live, né? A gente fez uma há muitos anos, quando eu estava em Londres. Verdade. Eu tava carequinha ainda, cabelo bem curtinho. Olha, obrigada por teres aceito o convite e por estares aqui. Eu já dei uma introdução curta, porque eu acho que tu tens sempre muito para dizer. Então vou-te deixar a falar e explicares um pouco como é que começaste a fotografia, como é que iniciaste esse teu lado experimental, que eu adoro. Eu acho que eu estava a dizer que acho que tinha sido na I Wish You a Good Life. Eu acho que foi durante a pandemia, porque eu lembro-me de ver muita coisa tua da experimentação, em que usavas a videografia e a exposição longa. Isso. E são as fotografias que eu adoro, que são muito abstratas, muito fora da caixa, que não se vê nas outras páginas. Eu gostaria que nos explicasses ou nos contasses como é que iniciaste a fotografia, quando é que surgiu esse seu lado experimental? Eu iniciei a fotografia em 2017 e em 2018 eu conheci a fotografia de rua, que aí eu me apaixonei e sou apaixonada até hoje, né? Então foi por esse motivo que eu criei o SPB. E a criação dessa página, na verdade, surgiu para mim aprender fotografia de rua. Então eu acreditava que se eu conseguisse selecionar fotógrafos de vários lugares do mundo contando uma mesma história, seria genial para o fotógrafo e para mim também, porque eu ia estar conhecendo outros trabalhos. E aí dentro, pesquisando fotografia de rua, eu percebi que a fotografia de rua no Brasil é muito documental, né? Tem um cunho muito documental. E eu gosto dessa coisa de luz, sombra,
de trazer essa beleza, né? Então eu comecei a postar muito dessas coisas que eu gostava ali. E eu fiquei no anonimato na página durante um ano, eu não queria aparecer. E aí as perguntas começaram a surgir. Quem é a pessoa por detrás do SPB? E aí eu tive que aparecer, né? E eu não era fotógrafa de rua, e isso causou um impacto assim inicial. Mas eu acho que na curadoria eu fiz um trabalho muito legal, porque fiquei muitos anos sozinha e a página cresceu muito rapidamente. Então, eu sou apaixonada pela fotografia de rua, embora eu não consiga me categorizar como fotógrafa de rua, né? E aí, logo em seguida, veio uma pandemia no meio desse turbilhão todo. E na pandemia eu comecei a experimentar muita coisa, e foi quando surgiu a minha vontade de fazer algo novo. E podes Eu explicar sempre as fui muito. técnicas que É, usaste para essa conseguir foi esse tipo de imagem? essa foi uma técnica de longa exposição. Essa daí foi uma longa exposição. Esse é meu irmão. Eu fotografei ele em longa exposição, ele se mexendo. Então, é tudo escuro. Eu tinha acabado de ganhar a minha filha e eu fotografava de madrugada. Eu gostava de. Era o meu momento ali de fotografar, né? Então eu desligava tudo quando estava todo mundo dormindo, casa silenciosa, eu começava a produzir. Então eu colocava um tripé na sala e às vezes eu quero criar uma fotografia através de uma música que eu gosto. Então eu colocava o tripé na sala e fazia a longa exposição de alguma música que eu gostava. E eu tenho essa foto também, que eu gosto Ah, bastante. sim, está aqui. É, eu tenho essa foto e assim, todas essas fotos foram criadas através de clipes de música que tem um significado para mim, significado para minha filha, ou que lembra o meu pai. Eu também adoro música, adoro rock. E tem muitas músicas que a gente gosta de ouvir e eu comecei a experimentar. Eu falei, meu, a gente está na pandemia, não consigo sair para fotografar, os fotógrafos de ruas estavam surtando porque eles não conseguiam fazer outra coisa. Então, assim, é muito ruim quando você se limita, sabe? E você se coloca dentro de uma caixa. Então, eu sempre tive essa minha cabeça mais expandida, e aí eu comecei a criar e eu amei, só que Mas nunca quando postei. fazes longa exposição, eu lembro-me que punhas a televisão a passar um vídeo E e depois isso, captavas a as imagem. Quanto imagens, tempo é que levavas a captar? eu captei muita imagem, porque muitas delas não dava certo, né? Eu fiquei 3 anos fazendo esse tipo de trabalho e eu só vim postar ele porque surgiu um convite, né, da Semana da Arte Transmoderna aqui em Santos, foi onde tive a minha primeira exposição. E nessa época eu falei, eu vou enviar uma coisa muito louca para ele, seja o que Deus quiser, que é a Semana da Arte, né? Então eu não poderia enviar uma fotografia normal, assim, simples. Então eu enviei essas fotos. E aí eu passei como fotógrafa selecionada da exposição. Então, na categoria fotografia, eu fui a fotógrafa selecionada e para mim foi uma honra, porque eu sou da cidade de Santos e o evento era na cidade de Santos. Então, foi muito legal para mim. Foi uma semana inteira de arte. Então, essas Essa fotos foram fotografia expostas. foi sobreposição, tipo Essa, double exposure? essa daí foi a mesma coisa. Essa daí também é uma fotografia de longa exposição, de vídeo. Também de longa exposição de vídeo, pensei que É, fosse double exposure. Tinha não. tipo, Essa, juntado duas fotografias. isso, todas essas fotos participaram dessa exposição. Foram todas as fotografias artísticas, né, que eu criei. E aí, depois que eu comecei a participar dessa exposição, que eu tive coragem de postar isso na minha página. Porque eu morria de vergonha. Mas Que era uma porquê? pira... Porque era uma piração minha, entendeu? Eu gosto de estar produzindo. Então, assim, até nos retratos eu preciso imaginar o que eu vou fazer. Então, eu desenho a ideia na minha cabeça e vou experimentando, entendeu? Tem aqui o Eu não retrato que consigo. você me enviou. Isso, eu amo esse retrato. Amo. Esse foi um dos primeiros retratos que eu fiz. Em estúdio, É, não pra... é? é, esse,
esse retrato é de estúdio, é o que eu mais amo fazer, é retrato. E esse é um retrato que eu adoro, assim, que eu passaria horas olhando. Eu falo que é um retrato que, se fosse para um museu de arte, você ficaria ali horas olhando para essa imagem, porque ela para mim, ela é uma imagem maravilhosa, assim. Eu sou apaixonada por essa foto. Mas Às faz vezes eu falo, muita fotografia de estúdio e como trabalho, de sim, retrato. sim, eu paralelamente, né? Porque eu tenho uma empresa e trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com a fotografia. Eu tenho uma empresa de linha pesada e elétrica, de Tem tudo a autopeças, ver. de, não tem nada a ver, né? E eu uso a fotografia, eu falo que a fotografia é a minha maneira de me expressar artisticamente, é o meu. Quando eu quero tirar aquele meu turbilhão, quando eu estou estressada, eu preciso produzir e eu não quero ganhar dinheiro com a fotografia justamente por isso, porque para mim a fotografia é aquele meu momento terapêutico, sabe? Então eu preciso ter liberdade para fazer aquilo que eu gosto, porque eu já trabalho e já ganho meu dinheiro, então eu quero fazer o que eu amo, então eu quero ter liberdade. Quando você trabalha para ganhar dinheiro com a fotografia, você tem que fazer aquilo que o cliente quer, né? E geralmente, às vezes, eu quero fazer o que eu quero. Então, eu convido a pessoa e falo: olha, eu tenho uma ideia assim, assado, você topa? Topa. E aí a gente vai produzir algo em cima daquilo que eu quero. Pois. É basicamente assim que funciona. Como é que consegues conciliar toda a tua vida de mãe, de profissão, fotografia? É, é Agora também com o Hub, não é? De Street Photography Brasil. isso. Já agora, se a fotografia de rua não é aquela que tu mais gostas de fazer, porque um hub de uma página a promover fotógrafos de rua e não a promover a fotografia mais artística e mais abstrata? É, é uma boa pergunta. Na verdade, quando eu iniciei, quando eu comecei quando eu criei o SPB, né, na verdade, eu criei para fazer um trabalho que era um trabalho voluntário, que seria na rua, seria retratos de rua. O nome seria Retratos de Rua. Então, eu ia participar junto com um pessoal que é cabeleireiro e que tem um projeto social aqui em Santos, que eles cortam o cabelo dos moradores de rua, fotografam e essas pessoas às vezes conseguem encontrar os seus familiares. Mas logo em seguida eu engravidei, e às vezes eles iam para a rua de madrugada, à noite, sabe? Não tinha horário, então não tinha como eu estar dentro desse projeto, mas eu não queria deixar de fazer algo relacionado à fotografia e rua, sabe? Eu sempre gostei disso, da fotografia de rua. Não eu fotografando, mas eu admirando, eu gosto do trabalho que as pessoas têm feito. E aí eu comecei a fazer a curadoria e começou a dar muito certo. Na época, eu lembro que eu tive muito apoio de fotógrafos de São Paulo, mas eu tive muito mais apoio de fotógrafos estrangeiros. Ah, foi? Muito mais apoio de fotógrafos estrangeiros. É sempre E assim, não assim, é? Acho que são as pessoas fora do nosso país que mais nos apoiam do que propriamente exatamente. os locais. Era impressionante porque às vezes a gente postava alguma coisa, às vezes eu postava algum fotógrafo brasileiro e ele nem repostava, e às vezes eu postava um fotógrafo estrangeiro e ele repostava e era super legal o engajamento e a interação, né? E aí foi quando, nessa época, eu falei, meu, seria incrível se a gente conseguisse juntar fotógrafos brasileiros e fotógrafos estrangeiros na mesma linha, né? Foi. Então eu criava um tema e eu tentava selecionar um mesmo tema naquele carrossel, que para mim era incrível você olhar a fileira e você imaginar que poderia ser o mesmo fotógrafo, só que as imagens eram de fotógrafos de locais diferentes do mundo. Então era incrível. Você fala, meu, nossa, a fotografia é muito similar. E quando é que Então era uma decidiste, busca. e quando é que decidiste convidar curadores para te ajudar na página? Quando eu teve um acidente na minha empresa, né? O telhado da minha empresa caiu depois da pandemia.
e foi um caos. E aí eu já não estava mais conseguindo conciliar a página e o trabalho. E a gente já tinha o quê? Quase uns 30 mil seguidores, era bastante gente, acho que 20 mil seguidores na época, não era, chegava a 30. E aí eu postava de domingo a domingo, sozinha, 3 fotos por dia, mais um monte de stories. Então, assim, para mim não estava dando mais, entendeu? Eu precisava de ajuda. E aí, meu primeiro convidado, acho que foi o Ronaldo. E aí o Ronaldo veio, em segundo veio o Alex, depois eu chamei Márcia. E aí, desde então, quando a Márcia entrou, a gente começou a colocar fotógrafos que não eram brasileiros de outros lugares do país, né? Assim, do mundo. E aí entrou a Natália, que está comigo há muito tempo, acho que é uma das curadoras mais antigas da época, a Natália e a Márcia. E depois veio o Marcelo, e aí a gente foi crescendo. Eu acho que hoje o SBB está quase um street fotografia feminino, um homo street, porque tem Estamos a muita. eliminar os homens. Por isso é que eu Estamos estava a eliminando. dizer no outro dia, temos que É, trazer mais é... homens para isso ficar equilibrado. Exatamente. Eu estava dando uma olhada esses dias, eu falei, meu, a gente só tem o Marcelo hoje, de homem na Sim, mas página, o né? Alex, eu ainda falo com o Alex acho que ainda vai voltar. Ele Ah, precisa então desse tá. período de descanso, mas é possível que volte. Olha, estas duas fotografias, podes É, explicar? posso. Essa fotografia foi minha primeira saída fotográfica. Eu fui fazer uma saída fotográfica numa aldeia indígena, uma reserva indígena, né? Dos Guaranis. E foi uma saída, nossa, foi muito cansativo esse dia. Eu fiz muita foto e fiz muito retratos lá. E o legal é que, assim, dessa imagem dessa menina, dessa Curumim, eu conheci esse artista que é o André Huck, é um artista visual muito conhecido no Brasil. Ele cuida dessa parte indígena, né? Ele é um fotógrafo manauara e ele viu essa foto minha no meu perfil e ele me pediu para fazer uma parceria. E aí, nessa época, eu autorizei, óbvio, né? Uma honra, tinha quase 3 metros de altura, era bem, bem alto, assim, o mural que eu Ainda ia fazer existe em ou São já não Paulo. existe? Oi? Ainda existe o mural ou Eu não? É porque acho que elas não às existe. vezes. Pois. Eu acho que não existe mais, porque esse mural ele foi produzido, acho que em 2018. Foi bem antes sabe? Foi um dos meus primeiros trabalhos. E assim, para mim foi incrível. Imagina, você ter um mural na cidade de São Paulo é uma coisa assim, gente, que é sensacional. Essa cidade, ela borbulha a arte, né? Então, você ter a sua fotografia exposta numa cidade que é na Vila Madalena, uma cidade de São Paulo super badalada artisticamente, você ter o seu trabalho ali com um artista desse, para mim foi incrível. O problema dos murais de rua é que são temporais, não é? Porque É, vem sempre alguém e depois pinta por cima ou altera exatamente. e, É, e são efêmeros, digamos assim. E é pena porque isso. alguns deviam ser conservados, por acaso. Acho que alguns não devia ser quase proibido alterar. É. Explica como é que fez isto na Vogue. Essa foto aí foi um ensaio. Esse daí foi um ensaio. Uma mãe me pediu para fazer um ensaio da filha. A filha estava com depressão, autoestima, e aí baixa. E a mãe falou: Olha, eu queria tanto que você fizesse o ensaio da minha filha e tal. E eu fiz o ensaio. O ensaio ficou maravilhoso. E aí no final eu apareci com esse pano transparente, esse voal assim lindo, e falei: Olha, posso fazer uma foto para mim? Aí ela falou: Olha, tia, você pode fazer, mas eu não vou postar. Aí eu fiz a foto e eu achei essa foto incrível e falei: Vou mandar para a Vogue. A Vogue tem a minha foto Vogue, né? Dentro da Vogue, você faz um cadastro e você envia toda segunda-feira uma foto para a curadoria da Vogue Itália, fazer uma curadoria da sua foto. Se a sua foto passar, você ganha o selo da Vogue. E aí foi a primeira foto que eu mandei e passou, eu não acreditei. Falei, gente, eu não acredito. E aí a menina ficou super feliz, né? Aí ela falou, aí postou a foto, que ela disse que ela não ia postar.
E Ela gostarias de chegou a fazer a postar. foto de moda ou não? Oi? Gostarias de fazer foto de moda ligada à Sim, moda ou não? eu gosto bastante. Eu acho que nos meus ensaios mais autorais, né, de estúdio, tem uma pegada mais assim, uma pegada mais moda, sabe? Eu gosto bastante. Eu acho que tudo que vai enaltecer a beleza da pessoa, para mim é importante, porque você pega uma pessoa simples, às vezes, que você não vê, que você acha que não tem beleza, e você conseguir trazer essa beleza e empoderar essa pessoa, eu acho que é a coisa mais incrível que o fotógrafo poderia fazer para uma pessoa. Olha, e esta aqui? Este aqui é o Essa é teu a minha. autorretrato? Isso daí é uma. Não, essa é uma foto da minha filha. Ah, Essa é a minha filha. É, eu tirei uma foto da minha filha. Aí tem um pano. Tem um pano em cima dela. É tipo isso um é um voal também. pano? É, tem um Parece voal na. tipo nevoeiro. É tipo um voal e a luz ela tá bem em cima, sabe? É uma luz pontual em cima, é uma luz de estúdio. E tem luz azul também. Eu trabalhei muito com celofone na pandemia. Inclusive, eu fiz uma série da Júlia que era colorindo a pandemia. E eu usava papel celofone porque eu não tinha iluminação, eu não tinha luzes, né? E eu fiz um ensaio da Júlia todo colorido, rosa, tudo com papel celofone. E Eu isso foi gosto muito usado. de usar estas técnicas. Também podes usar flash, que eu faço de gel, Sim, filtro, também fica giro. fica bem Mas está legal. assim um ambiente fantasmagórico, misterioso. É É, muito bonita. exatamente. Parece que Eu, ela a- até está debaixo d'água. é, Sabes aquelas fotografias que toda a gente tira na banheira? isso. É um bocado por aí. E então, e esta que é mais recente, que eu acho que é imensa piada. Ah, Conheço essa foto tantos eu que falo tens que praia, pode tens praia ao pé de casa. eu falo que a minha fotografia é uma fotografia caiçara, né? Porque eu moro na praia. Eu moro, Ah, eu moro na praia, né? Eu falo que eu tô na praia, né? Dei dois passos e eu já estou na praia. Então, assim, a minha fotografia é caiçara, porque a minha fotografia é muito praia. Então, assim, vai ver muita foto de praia, sim, porque é onde eu vivo, entendeu? E é o meu lazer com a minha família, com os meus filhos. Então, quando eu tô na praia, eu tô sempre com a minha câmera e tô fotografando alguma coisa. Eu adoro esse tipo de foto? Não, eu acho que a minha fotografia de rua é bem simples, sabe? Eu não vejo eu não acho que é. Mas assim, eu gosto de fazer ela. Eu gosto de fazer dessa forma, ter textura, sabe? Ter sombra, ter contraste. Eu adoro trabalhar com contraste, com luz, com sombra, com os reflexos. Então, assim, eu até conversei esses dias com a Márcia, que ela falou que ela não consegue fotografar no Rio de Janeiro, que também tem praia. Que isso que eu é, ia perguntar, como é que é no fotografar no Brasil? As pessoas estão abertas a isso? sim, super. São super Eu acho que, eu relaxed? acho que o brasileiro, eu acho que o brasileiro é maravilhoso, porque eles não estão nem aí. Às vezes um cisma aqui, outro ali, mas você tem a liberdade de sair com a tua câmera e fotografar e colocar a câmera na cara da pessoa, sabe? Aqui o pessoal faz até pose se deixar. Então, Eles assim, não pedem nenhuma comissão de pagamento pelo direito à imagem? não, nunca teve. Assim, eu nunca tive problema quanto a isso. Pode ser que às vezes um ou outro vai querer, né, quando acha que você está se aproximando muito. Tem gente que não gosta, né? Mas eu nunca passei por isso aqui. Então eu tô com a câmera, eu tô fotografando e eu gosto de fotografar o reflexo, né? Então eu falo que é os espelhados. Então às vezes eu tô com a câmera agachada no chão e as pessoas estão passando e eu estou fazendo, tirando foto dos reflexos dela, que eu Tem amo aqui, fazer isso. tem aqui um espectador que diz que no Brasil é perigoso sair com câmara, porque ele é de Porto Alegre e não concorda que seja fácil, que é o José Ah, não é Guimarães. fácil. Não, não é fácil, mas assim, é claro, São Paulo não é um lugar fácil de sair com câmera.
Quem que vai sair com câmera em São Paulo sozinha? Mas em São Perigoso. Paulo tens Mas, imensos fotógrafos. mas, mas o pessoal de São Paulo, quando sai de grupo, né? O pessoal sai junto. É, em Santos, eu não tenho tanto, eu não corro tanto perigo. Não vou falar que, né? Agora, se eu for para o Guarujá, por exemplo, se eu for para Praia Grande, São Vicente, aí eu tenho mais risco. Então, a gente que mora no país, a gente sabe quais são as cidades que tem um risco maior, então você tem que tomar cuidado. E o Rio de Janeiro também é perigoso e por isso a Eu, Márcia eu acho que sim, eu acho que eu não moro no Rio, mas eu as não teria fotografias dela coragem. são todas de viagem, nada do Brasil. Eu não teria coragem, assim, entendeu? Como eu não fotografo muito rua, é, com essa pegada de fotografar as pessoas, eu sempre estou fotografando o reflexo delas, ou, sabe? Então, eu não tenho tanto problema quanto a isso, porque é diferente quando você aponta a câmera diretamente. Então, às vezes, eu estou apontando a câmera para o chão, né? Então, no chão é ok. Eu não tô fotografando, a pessoa não sabe. Às vezes eles olham e falam: o que essa pessoa está fazendo? Mas eu estou fotografando uma poça d'água, estou fotografando o espelho d'água que não tem nada. E é esse tipo de foto que eu gosto de fazer aqui, ó. Isso! Tu foste imprimir as mesmas fotos do que eu. Olha lá, tá Tinhas vendo? esquisito, pá, eu assim E, tinha. assim, a minha fotografia é mais assim, olha, tá vendo? Que aí você Pá, não não vê mostras as fotografias que eu é que tenho que mostrar, não és tu? isso. Eu gosto dessa textura. Então, assim, é diferente quando você tá fotografando um menino. Por exemplo, esse menino tá jogando bola, a mãe dele tava ali. Imagina, se tu coloca a câmera posicionada para o menino, talvez a mãe dele não ia gostar, como eu também talvez não gostasse que fotografasse, apontasse para minha filha, menor de idade. Então, quando você fotografa o chão, as pessoas não entendem o que você está fazendo, né? Então, eu estou fotografando o chão. Então, é esse tipo de fotografia que eu gosto de fazer na rua. Então, eu acho que esse tipo de fotografia, ela não me impede tanto, sabe? Ela não me dá... eu não tenho esse problema de, olha, direitos autorais, Olha, sabe? e diz-me uma coisa, o que é que achas que falta atualmente na fotografia de rua? Porque cada vez há Oi? mais o que é que falta hoje na fotografia de rua? Que cada vez há mais fotógrafos, há mais imagens, há mais aderentes ao estilo. Qual é a tua opinião sobre isso? Do trabalho que está a ser desenvolvido? Achas que as pessoas estão a ser originais, que há inovação, que há diferenciação? Ah, eu acho que a fotografia de rua, ela tá numa constante evolução, né? E quando você entende, quando você consegue conectar a essa evolução com, sei lá, com o estilo, por exemplo, né? Então, tem o estilo documental dentro da fotografia. A fotografia de rua, no Brasil, ela tem um cunho documental. Não adianta, né? Eu vejo que os fotógrafos brasileiros, eles estão sempre ali pontuais, sinalizando algo para gente. Às vezes não é uma coisa é, muito explícita, sabe? Mas a gente consegue sentir, né, a desigualdade, a questão de gênero. Então, assim, isso mostra muito na fotografia. Então, acho que a fotografia, ela tem um lado social, que é muito importante, né? Que é o que a gente faz, eu acho que o que o fotógrafo de rua faz o tempo todo, que é mostrar para uma sociedade, para os nossos filhos futuramente, como que era, né? Então é legal você folhear ou você ver as fotos de antigamente, que aí você consegue ver cultura, você consegue ver estilo. Então acho que é legal. É a denúncia da miséria, desigualdade e discriminação racial. Sim, também tem tudo isso, né? Eu acho que a fotografia ela denuncia isso. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu acho também que o legal é que hoje a gente consegue trabalhar com técnica. Eu gosto muito do que os fotógrafos estão fazendo. Que quando você domina a técnica, você trabalha com a luz, com a sombra,
sabe? Aí você cria essa dupla exposição. Então, eu acho que sim, que você pode fazer isso, sabe? Tem gente que acha que não pode, eu não, se eu fizer uma dupla exposição na rua, não é uma fotografia de rua, já foge, sabe? Então, eu vejo que existe. Às vezes as pessoas não conseguem evoluir na fotografia porque elas ficam muito presas, sabe? Nas Ao regras. Eu estilo, não acho que é? É não. aquilo que É, a definição do que é o estilo, e para se exatamente. enquadrarem, a serem aceitos, ficam muito presos Isso àquela é, tipo porque, de por imagem. exemplo, E depois não você. desenvolvem mais técnicas. Oh, Exatamente, porque se fotografia. prende demais. Então, eu sempre falo que eu não gosto de me definir, sabe? Então, hoje eu não sou uma fotógrafa de rua, não me considero, mas eu gosto, eu me considero mais retratista, porque é uma coisa que eu mais gosto de fazer e que de fato é uma coisa que realmente faço. Mas amanhã nada me impede de começar a fazer fotografia de rua, entende? Então, assim, Por que gostas eu, tanto do retrato? eu gosto do retrato porque eu acho que é tão importante você eternizar o que realmente é a pessoa. Eu cresci com meu pai com uma Kodak, e ele fotografava a gente. Então eu cresci com um pai que documentava toda a minha história, né? Então eu tive muitas fotos de infância e a minha avó também, muitas fotografias impressas. E é muito, eu acho que o retrato é aquela coisa de você olhar para a pessoa daqui uns anos e você entender quem é a pessoa. Acho que o retrato, um bom retrato, você vai olhar e você vai sentir a áurea da pessoa, sabe? Você vai saber, falar, poxa, eu não conheço essa pessoa, mas eu consigo imaginar como que ela foi, sabe? Então, acho que trazer isso no retrato é super importante. E trazer também beleza, empoderamento. Então, quando eu fotografo pessoas, eu sempre tenho um cunho ali terapêutico, sabe? Tem gente que chora depois que vê as fotos. Às Ah, vezes eu é? entrego, às vezes eu entrego um ensaio e a pessoa chora e fala: Meu, eu nunca imaginei que eu era tão bonito, E sabe? Eu, como é eu que nunca fazes com que as imaginei. pessoas se sintam à vontade em frente à câmara? Eu, por exemplo, não gosto nada de estar em frente à câmara. Gosto mais de ser observadora e de tirar. Sim. Como é que faz com que as pessoas estejam à vontade de forma a captar uma boa imagem? Porque acho que isso às vezes é o mais difícil. Eu acho que eu também tenho uma dificuldade imensa de ser fotografada. Inclusive, eu não tenho nenhum ensaio. Todas as fotos que eu faço é meu autorretrato, então eu mesmo faço as minhas imagens, eu mesmo me fotografo, boto a câmera no tripé e eu faço as minhas fotos da maneira que eu me sinto bem e à vontade. Mas eu acho que o fotografado, a pessoa escolhe, né? Então, você tem que escolher, sabe? Você tem que olhar para o meu trabalho e querer ser fotografada por mim, entende? Tem que rolar uma conexão, porque é muito difícil quando não tem essa conexão. Porque não é só sentar ali na frente da câmera e tirar foto e fazer pose. Você tem que entregar a sua áurea, a sua alma. Eu falo que tem que entregar a alma para mim. Então, às vezes, a gente, no ensaio, você perde a pessoa, porque o ensaio não tá numa maneira que a pessoa quer, sabe? Ela não se enxerga. Então, você tem que tentar trazer essa pessoa para você. Então, Mas é tu um como é que trabalho, tu crias essa conexão antes do ensaio, antes da fotografia e sim. encontras com a pessoa, tentas perceber Não, como é que é a pessoa, o que sim, é a que ela gente quer? eu bato um papo com a pessoa, a gente conversa, aí a gente tem um café, entendeu? É todo um ritual. Se a pessoa toma um chá, a gente toma um chá. Se ela toma um champanhe, a gente toma um champanhe. E a gente conversa, a gente fala da vida. Eu preciso entender aquele momento e o porquê que a pessoa quer aquelas fotos, sabe? Porque senão não tem sentido. Então, acho que o retrato, ele quando é um retrato pessoal, que a pessoa quer um retrato para ela, quer um ensaio, sabe? Eu quero um ensaio para mim. Você tem que entender qual que é o momento, o que aquela pessoa está vivendo, né? Então, eu já fotografei mulheres uma mulher que tinha 3 filhos, o marido tinha acabado de largar
e ela queria fazer um ensaio, porque ela estava vivendo o pior momento da vida dela. Ela se sentia feia, ela era linda. E o ensaio melhorou a autoestima dessa pessoa. Então, saber que um trabalho, né, de fotografia tem esse poder de elevar a autoestima de uma mulher ou de um homem, porque também já fotografei homem, que já receberam ensaios e me deram feedback assim, chorando. Eu tenho a mensagem do cara chorando, sabe? Falando, meu, muito obrigado. Nossa, eu não sei nem o que te dizer. Então, assim, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Quando você consegue enxergar a alma e a áurea de uma pessoa através de uma fotografia, de um Mas não ensaio de achas retrato. que o retrato é sempre mais feminino, ou seja, é sempre, as mulheres sentem-se sempre mais à vontade que os próprios homens? Eu digo isso porque eu gostaria de fazer um projeto com homens e está a ser difícil É, é. arranjar voluntários para o Sim, fazer. sim. Eu acho que a mulher, não sei se foi sempre vista como o símbolo da beleza e o homem não é? Não, então, eu E houve acho um que grande enfoque na parte feminina em termos de imagem, mais que nos homens. Mas na verdade eu acho que elas estão mais predispostas do que propriamente eles. Não sei se sentes isso. é, eu acho que, sei lá, eu acho que o homem às vezes ele topa. Tem homem que topa, assim. Eu já fotografei alguns homens e foi muito legal o resultado, tá? Eu gostei muito, mas você tem que conduzir o ensaio, né? Do começo ao fim. E a pessoa tem que também ter confiança em você, porque o homem é totalmente duro. Se ele não é um modelo, ele é duro, ele não sabe o que fazer, entendeu? Então, assim, você tem que já. Eu já imagino a luz que eu vou usar, qual vai ser o set que eu vou produzir, sabe? Se eu vou usar um snout, qual que é a iluminação que eu vou criar para essa pessoa, sabe? Se é um ensaio mais dramático, se é uma luz mais pontual, se é uma luz mais aberta, uma luz mais fechada. Então, vai depender de como a gente vai se relacionar, o que ele busca, sabe? Então, tem pessoas que é mais introspectivo, então, de repente, uma luz que pega só alguns pontos. Então, assim, a fotografia, ela tem que... A iluminação, ela fala muito com o que é a pessoa, entende? Então, assim, tem gente que já é mais despojada, então, uma luz mais aberta, sabe? Então, essa parte visual, tudo também conta uma história. Não é só um retrato, sabe? Então, acho que às vezes, quando você fotografa uma pessoa, você tem que sentir, você tem que conversar com ela. Não dá para já O sair que clicando, consideras sabe? a aura da pessoa? Uma coisa é a personalidade, ser mais introvertida, mais extrovertida, ser mais aberta, mais Eu conservadora, acho menos que conservadora. eu O que é que que consideras a aura da ah, pessoa? então, eu acho que a áurea da pessoa é quando justamente naquele momento onde você consegue realmente fazer aquela foto que você consegue realmente ver, sabe? É aquela entrega verdadeira. Porque eu vou te explicar uma coisa. Eu fotografei duas pessoas, duas mulheres lindas e maravilhosas. Uma era modelo já e a outra não, tá? E essa menina que era modelo, ela não tinha áurea. Ela Como era assim? muito assim, ela não tinha, porque ela está muito acostumada a pousar, então é muito robótico, sabe? Ela vai Mas fazer, você isso não também não é um bocado de sente. preconceito nosso, que os modelos, faltas substância, falta áurea. Eu acho que também às vezes é um pouco preconceito. A sociedade entre nós próprios, porque, Eu acho aliás, que se a pessoa sabe se mover em frente da é câmara, porque é uma é grande porque ajuda, não é? mas assim, quando eu falo de áurea, eu falo de entrega. Então, às vezes, você tá fazendo uma foto por fazer, entendeu? E aí você é uma foto, você não sente nada, nem você tá sentindo nada ali naquela imagem, e nem eu consigo sentir nada. Então, tem foto que você sente, sabe? Que tem um poder, porque a pessoa se entrega. Então, quando existe uma entrega da pessoa para o fotógrafo, muda tudo. Todo mundo sente isso.
é uma foto que traz impacto, sabe? É uma foto que você olha e que você sente. Então, acho que quando a gente fala de áurea, é basicamente isso. Tem pessoas que são belíssimas, que são muito bonitas, mas elas não entregam nada. Então, isso daí quem me falou foi o fotógrafo Danilo Russo, que foi fotógrafo da Vogue e foi meu professor de fotografia. Então, ele falou isso para mim, ele falou assim, tem pessoas que vai te entregar a alma, tem outras que não. Então, assim, às vezes você vai fazer uma boa foto, ela é linda, mas ela não tem, ela não, sabe? As pessoas olham e não sente nada. É somente uma foto bonita. Mas tem foto que traz alguma coisa. Você sente, te remete um sentimento, sabe? É uma coisa que você sente. Então, acho que quando você consegue ver na fotografia algo que você sente que é forte, alguma coisa te toca, com certeza é a áurea da pessoa, sabe? Que o fotógrafo conseguiu roubar. Não é só uma Roubar. foto. É, Eu roubar. acho que a áurea. Isso, roubar a áurea. Então, eu acho que é muito legal quando a gente consegue essa conexão, sabe? Que você vai encontrar quando você começar a fotografar pessoas, de repente nesse projeto que você quer fazer com homens. Você vai sentir que vai ter um desses homens que vai se entregar, que vai acreditar em você. E quando ele se entrega para você, sabe, ele acredita no seu trabalho, flui. E aí, quando você postar esse trabalho, todo mundo vai sentir a mesma coisa que você sentiu no ato do clique. É isso. Então, eu acho que isso é muito legal quando você consegue ter essa conexão com a pessoa que você vai fotografar. Às vezes isso acontece na rua, às vezes é um retrato de rua, às vezes é uma foto que, sabe, que ela vai causar um impacto, que você vai postar e as pessoas vão adorar. Vai falar, meu, que imagem sensacional. Olha o olhar dessa pessoa, né? Olha como ela olhou para a câmera. Naquele momento, a pessoa, ela não estava preparada, né? Na fotografia de rua. Ela não estava preparada, mas ela olhou para você, sabe? Ela compartilhou aquele olhar com você. Então, acho que essa conexão da rua é muito legal. É muito legal. Priscila, que achas que. Qual o papel da mulher agora na fotografia e o que é que achas que trouxe, o que é que nós trouxemos de diferente? Porque cada vez há mais mulheres fotógrafos. E de Sim, início disse muito que eram, principalmente a fotografia de rua, que era um ambiente muito masculino, porque ir para a rua, tirar fotografias, especialmente à noite, não, às vezes a segurança não é muita, e porque as mulheres gostam, se calhar estavam mais focadas em fotografia mais criativa, ou de retrato, ou o que é que seja, mas agora vê-se imensas mulheres na rua, e sim. imensas fotógrafos de rua. Na tua opinião, o que é que achas que trouxemos de diferente, ou se trouxemos alguma coisa de diferente ou não? Como é que vês o feminino na rua? Olha, o que eu acho legal da curadoria, né, do meu time de curadores, das curadoras femininas, né, vamos falar das femininas, das mulheres, eu acho que é a responsabilidade, primeiro lugar, primeiro ponto, né, é, muita responsabilidade, tem muito comprometimento, eu acho que a gente chegou num ponto, né, a página que ela está muito grande, ela cresceu bastante, e não, a gente não está brincando, né, a gente faz isso, a gente se doa. É um momento que a gente se doa para curar fotos de pessoas que não são tão conhecidas, né? Outras sim, outras não. E a gente, né, escolhe, seleciona aquela foto para botar ali. Então, eu acho que a curadoria feminina está sendo tá agregando muito para a página. Eu estou adorando. Eu sempre gostei muito da curadoria da Natália, embora a Natália também seja uma fotógrafa, que você olha o Instagram dela, ela não posta tanta coisa, né? Mas ela, quando ela começou com a gente, era uma das curadorias que engajava pra caramba, sabe? Então, assim, ela tinha boas escolhas, ela tem boas escolhas. Você também, quando entrou no time, também deu uma levantada na página. Então, eu acho que a mulher hoje na fotografia é um ponto
muito positivo. Eu gosto do que as mulheres Não, têm mas feito. também no trabalho produzido pelas mulheres, achas que de alguma Eu forma acho que, eu acho sim, que, dos eu homens, acho, ou não interessa quem está por trás da câmara eu acho que, e não eu se acho vê que grande disposição? Eu acho que não, eu não consigo mais ver, sabe, uma diferença de falar assim, a fotografia masculina é melhor do que a fotografia. Eu acho que a gente já chegou num patamar que a mulher ela tá muito grande, ela tá muito boa. Eu acho que vocês têm feito umas fotografias maravilhosas. A gente tem Obrigada. uma fotografia maravilhosa, entendeu? Então, assim, o trabalho de vocês são muito poderosos. A gente tem muitas fotógrafas mulheres de rua que têm um trabalho extraordinário, que nem eu gosto também do trabalho da Márcia. Eu acho que Agora vou pôr essa foto uma tua, porque já não tens muito tempo e ainda tem aqui algumas é, fotos. Acho imensa essa piada foto, essa fotografia, hã? especialmente ao dinamismo, não é? Porque apanhaste a É, pessoa a mover-se e isso ver-se pelos cabelos. isso é essa daí é uma criança, é a Pietra, minha filha. E ela tem o cabelo todo encaixadinho. E ela adora ficar pulando na água. E aí tava um sol sabe, maravilhoso. E aí eu fiz a foto, ela ficou toda escurinha. Eu E falei, eu porquê amei preto essa e foto, branco e porque, não a cores desta vez? eu gosto do preto e branco, eu adoro. A minha página de retratos é toda em preto e branco, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com preto e branco. Eu acho que traz mais, sei lá, foca mais no assunto, né? O teu olhar vai mais para o assunto, você não se perde, né? Embora a gente não ia se perder muito nessa foto, porque eu gosto de fotos que só tem um assunto principal. Diz-me uma coisa, uma vez que gostas muito de fotografia experimental, que é bastante criativa, qual é o teu processo de criatividade e conselho que podes dar às pessoas, aos fotógrafos, para serem mais criativos e experimentais? Como é que é esse Olha, eu acho, processo de ideias e de execução? ah, eu, eu acho que assim, como fotógrafa, né, falando, eu acho que eu não consigo ser uma pessoa limitada, né? Eu estudei fotografia expandida e eu precisava criar coisas. E eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto para o novo. Você tem que dar lugar para sua criatividade. Você tem que buscar, às vezes, a criatividade na música, no cinema, na arte, nos livros. E você tem que deixar fluir. Quando você se limita demais, você impede de crescer. Chega uma hora que você, sabe, virou, sei lá, ficou obsoleto. Eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa a vida inteira. Eu sou geminiana, né? Eu tô mudando o tempo todo. Então, uma hora eu gosto de retrato, daqui a pouco eu quero fazer fotografia artística, daqui a pouco eu quero congelar a foto, botar no congelador e fotografar a foto congelada, porque vai ter uma textura incrível. Aí outra hora eu vou querer fotografar, imprimir e jogar, sei lá, colocar vela em cima, sabe? E refotografar. Então, assim, a minha mente, ela é muito doida, sabe? Então, assim, Você é eu uma preciso. doidona. Isso! Eu também gosto muito de experimentar. Não ando a experimentar muito, mas em Londres, não sei porque chamava mais a fotografia, não sei se foi porque iniciei lá, mas também gosto muito de experimentar e mudar. Portanto, a minha página, às vezes, É, há fases de mudança, exatamente. confundo um bocado as pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer, sabe, ô, Valéria? A gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, sabe? Por que você vai se limitar? Por causa de uma rede social? Você vai se limitar, entende? Então, assim, eu Depois, não desde que a gente consigo. muda o engajamento, como tu dizes, Sim, muda, desce logo, porque as pessoas gostam muda. de consistência Sim, e daquele tipo de imagem, daquela aham. consistência. Quando nós mudamos, aquilo há sempre ali Isso. um Mas pouco de assim, mal. é uma coisa que eu sempre carrego comigo. Eu não me importo com isso, sabe? Quando eu posto uma foto, aquela foto tem alguma coisa.
tem algum sentido para mim. Se às vezes tem um sentido para mim, que não vai ter sentido para você e tá tudo bem, sabe? Então, assim, a minha fotografia, eu falo que é mais para mim mesma. Eu fotografo para mim, maneira, uma terapia, sabe? É uma necessidade. Às vezes eu tô assim um caos, eu tô estressada, ou então não tô legal e eu preciso produzir. E às vezes eu não tenho tempo de sair. Então, como que eu vou fazer fotografia de rua? Com um filho pequeno, né? Com uma filha adolescente, com o trabalho. Então, assim, às vezes eu não consigo, então eu fico muito presa. É diferente de quando você é livre, quando você não tem, né, responsabilidade com uma outra pessoa, que você consegue estar por aí, passeando, viajando, Ver fotografando. um Então, passarinho. exatamente. Também são os teus Ah, filhos? Também são os teus não, não, filhos? isso daí são duas crianças na praia mesmo. Eu adoro essa Essa daí são fotografia, duas. já está bonita. É, essas são duas Mas crianças, são essa não dois puseste meninos. preto e branco. Essa eu não coloquei preto e branco, é. Eu gostei dessa foto. Essa foto ela foi reproduzida também por um artista, que foi um artista conhecido aqui em Santos, o Preô, que também fez uma obra do Neymar, né? E aí ele reproduziu essa imagem também para mim, eu achei que ficou incrível. Ele fez no laranja, o fundo todo laranja, e as crianças bem em pretinho, assim, ficou uma graça. Às vezes acontece de conseguir uma imagem dessa, né? Eu vi as crianças brincando e eu tava com as minhas meninas, então eu fingi que estava fotografando as crianças, mas estava fotografando eles. Ficou muito bonita, porque tens sempre a parte É, do movimento, não é? Da captação da sim, água. sim. É, Portanto, aqui tinhas o essa, shutter bem elevado, não? essa foto, tem 3 fotos dessa série aí dessas crianças, que é com movimento. Eu adoro trabalhar com movimento. Eu adoro essa parte de congelar a água, congelar, sabe, gotículas de água. Eu gosto dessas coisas. Depois temos essa aqui, que é do Porto Sol. Ah, essa foto eu achei incrível, porque Os surfistas a voltarem é, para casa. esses dois meninos no entardecer ficou lindo, o céu estava maravilhoso, estava meio rosinha, assim, meio laranja. E aí eles passaram e os dois magrinho, assim, o jeitinho que eles estavam andando. Ah, eu adorei essa foto também. Essa foto é linda. É. Olha, diz-me quais são os teus projetos para o futuro? Em Olha, eu termos de gostaria de, fotografia. é, eu gostaria, eu gostaria de dar continuidade aos retratos e à fotografia artística, que é a fotografia que eu gosto de produzir, né? É o que eu gosto de produzir, que é onde eu posso sair da minha caixa, né? E ousar. Eu gosto de produzir, de criar. Então, às vezes eu imagino uma imagem e eu falo, puxa, eu vou fazer essa foto. E aí eu faço de tudo para tentar produzir. E aí eu utilizo de vídeo, utilizo de tecido, eu utilizo do que tiver na minha frente e na minha disposição para poder fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, como eu não tenho tempo, eu acho que a gente tem que fazer as coisas da maneira que a gente pode, no nosso alcance, né? Dentro do meu alcance, o que eu posso fazer hoje é os retratos, porque eu tenho um estúdio na minha casa, e aí eu consigo fazer fotos de estúdio em casa e tenho essa possibilidade de continuar os artísticos, que é uma coisa que eu não parei de fazer. Agora E a tua são, última foto, porque o tempo também já está a essa terminar. fotografia é na praia. É aquilo que eu te falei, minha fotografia é uma fotografia caiçara. Então eu estou O sempre que por é aqui. caiçara? Caiçara, Caiçara. Caiçara é uma pessoa que mora e que vive na praia. Que, Ah, caiçara. Nós entendeu? aqui não temos este. É uma pessoa que mora e que vive na praia. Então a gente fala que é caiçara, que gosta do mar, que come peixe, entendeu? Ai, olha, eu sou de uma ilha, eu gosto tanto do mar. Isso, Mas... exatamente. Então, assim, a fotografia porque é o que é o que eu consigo fazer hoje, né? Trabalhando com o meu trabalho, o tempo que eu tenho é o que eu consigo fotografar.
A gente tem um centro aqui de Santos também que é lindíssimo, que é belo, que dá para fazer bastante fotografia de rua. Tem um cenário maravilhoso, mas eu não consigo explorar tanto, né? Aí volta aquela parte da segurança, aí ali já é um local que eu já sinto mais medo de fazer fotografia sozinha. Aqui em Santos eu não tenho muitos fotógrafos amigos que eu consiga sair junto para fazer fotografia. Então, os fotógrafos estão em São Paulo, né? Os que eu conheço estão mais em São Paulo, e aí é onde que me limita, né? E aí eu faço aquilo que está ao meu alcance, que eu consigo fazer. Então, lindonas, nós estamos no final da live. Que mensagem é que gostarias de deixar como fotógrafa e como a fundadora de um hub tão bem sucedido como o Street Ai, Photography gente, Brasil? olha, eu vou te falar que assim, eu acho que a gente tem que fazer tudo com amor e com a alma, né? Então, assim, tudo que você Compaixão. com paixão, exatamente. Então, assim, faz aquilo que você tem vontade de fazer. Não fique com medo, não se limite, não se importe se você vai ganhar ou se você vai perder seguidores. Quando eu decidi colocar curadores de outros lugares do mundo, a gente perdeu muitos seguidores no Sério? street, sabe? Sério, perdi muitos seguidores. Perdi, assim, teve um dia, em um dia a gente perdeu uns 6.000 seguidores. Só porque tiveste curadores de. Exatamente. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo que para mim era inegociável é colocar fotógrafos é, de diferentes partes do mundo junto, sabe? Então, para mim, isso era uma coisa inegociável. Eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis colocar pessoas de diferentes partes do mundo junto. Então, um brasileiro, um turco, um indiano, enfim, ali naquela Que a fileirinha diversidade ali. traz, acho que traz muito valor, traz perspectivas diferentes, portanto, a diversidade de nacionalidades acho que é muito importante em qualquer hub fotográfico, porque Sim, traz, sim. primeiro vai conhecer o mundo, não é? E outros fotógrafos É, podem exatamente. não se E conhecer. assim, para mim era importante ter um fotógrafo brasileiro junto com um fotógrafo estrangeiro, porque para mim um ia conhecer o trabalho do outro. Então, quando você faz isso, às vezes aquela escolha de três que você seleciona, um não conhece o trabalho do outro. Quando você coloca eles na mesma linha, um conhece o trabalho do outro. E aí um consegue ver o que o outro está fazendo. Então, eu acho que isso para mim, isso sempre foi inegociável. Então, eu sempre fiz aquilo que eu achava que eu queria fazer. Eu nunca me importei muito com a opinião das pessoas. Eu acho que a gente faz um trabalho muito legal ali. A gente sim dá espaço para brasileiro e para todos os outros países. No início eu não tinha outro nome, eu só tinha esse nome, por isso que ficou o Brasil, mas eu não me limito, sabe? Então a minha fotografia ela não é uma fotografia limitada e a minha página ela também não vai ser uma página limitada. Então não dá para a gente trazer só uma nacionalidade por causa do Brasil, por causa do nome Brasil, como também eu não consigo me categorizar só com um estilo na minha fotografia porque eu estou mudando o tempo inteiro. Eu acho que a gente precisa sempre estar em eterna evolução, entende? Então você Isso tem eu que. concordo perfeitamente e torna uma página muito mais interessante e nós estamos a Exatamente. descurar os brasileiros. Sim. Então, sim, os brasileiros vão estar sempre ali. A gente é um espaço que é para fotografia de rua, né? Então, fotografia de rua de todo lugar do mundo. Então, todas as pessoas que me pediram para saírem na página, eu sempre abri um espaço para todas elas. Eu nunca me neguei, nunca falei não, não vou postar. Então, eu sempre postava. Às vezes a curadoria não entrava, mas eu botava ali. Então, assim, a página é para fotografia de rua, gente. É para todo mundo, sabe? Para todos os É fotógrafos do inclusiva. mundo. É inclusiva, exatamente. É para mulher, é para homem, é para tudo, sabe? Para todos os gêneros. Não tem esse negócio, sabe? Ah, é só para os brasileiros, é só para os americanos. Não, não é. Sabe? Ali a gente preza pela fotografia de rua, no geral, mundial, entendeu? Que eu acho que isso é super importante.
Então, o conselho que eu dou é: faça fotos, saiam da caixa, sejam criativos. Às vezes é bom sair do Instagram também, procurar referência em outros lugares. A questão de ser imediato, né? De querer trazer, fotografar e postar no mesmo dia, Priscila, sabe? acho que isso desliga ao final de uma hora. Ah, então Já tá são bom. 9 horas. Olha, muito obrigada Eu que agradeço. por teres aceito o convite para essa conversa. E a gente vai se falando, não é? Durante a semana. Também temos outros projetos. Vamos, E sim. obrigada por ter estado aqui. Eu Ah, agora eu vou que postar, agradeço. vou-te fazer o tag e tudo isso, depois aceita também. Tá bom, então, Valéria. Tá? Muito Então vá, obrigada, viu? beijinhos. Ok, beijinhos e adeus a todos. Beijo, tchau, tchau.